Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina de número 2. Antes, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nós estamos, reunidos em torno da Tua palavra. Nós estamos assentados aos Teus pés, para ouvirmos a Tua mensagem, os Teus conselhos, as Tuas advertências. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo, ao abrirmos a Tua palavra e aprendermos dela. Em nome de Jesus. Amém. Vejo, quero, pego. Esse é o mal do século. O imediatismo. O aqui e o agora. Batalha contra o esperar pacientemente o reino de Deus. O aqui e o agora batalha contra a mensagem de Apocalipse 14:12, que diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos, aguardar, esperar, parece que são palavras que sumiram do vocabulário dos crentes. Vejo, quero, pego. Significa que nós deveremos ter tudo o que queremos, aprender a amar a nós mesmos, não a Deus, não ao próximo, mas a nós mesmos. Está com vontade de comer? Coma. Está com vontade de vestir? Vista. Está com vontade de assistir? Assista. Não se negue nada. Por isso, queridos, esta filosofia de vejo, quero e pego, ela vai contra aquilo que está escrito em Mateus capítulo 16 e o verso 24. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O verso áureo: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13:22. Aqui e agora são duas palavras que definem a sociedade contemporânea. Tudo tem que ser rápido, na nossa hora, no nosso tempo, do nosso jeito. Esperar não combina com os crentes hoje. O evangelho fast food está criando crentes desnutridos. Na parte de domingo, o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade está enriquecendo, não pessoas, está enriquecendo pregadores, que extorquindo o dinheiro dos seus membros, tendo estratégias para arrancar mais dinheiro dos seus membros, para enriquecerem a si próprios, comprando iates, comprando casas, mansões, comprando aviões, tendo grandes salários. Queridos, o evangelho da prosperidade enriquece os pregadores. Quem começou a teologia da prosperidade? Há muitos anos atrás, aqui nos Estados Unidos, um pregador de origem metodista, Isaac William Kenyon, morreu em 1948. Ele iniciou com o evangelho da prosperidade. Depois, quem mais divulgou o evangelho da prosperidade, usando os ensinos de Kenyon, foi o pregador da Assembleia de Deus, Kenneth Erwin Hagin. Morreu em 2003. E no Brasil, um pregador popular de televisão chamado Rex Humbert foi quem iniciou a falar sobre o evangelho da prosperidade. Queridos, um pregador de televisão tem uma mensagem simples: Deus quer te abençoar. E Ele vai provar que está te abençoando, acumulando bens materiais na sua vida. Em outras palavras, se você for fiel a Deus, Deus o enriquecerá. Você crê nisto? É isso que a Bíblia ensina? Esse pensamento, ou variações desse pensamento, tem sido chamado de Evangelho da Prosperidade. Sua mensagem é: siga Deus, e Ele fará de você uma pessoa rica, cheia de bens materiais. Essa ideia não é senão uma falsa justificativa teológica para o materialismo, pois o que ela realmente está dizendo é o seguinte: você quer ser materialista e se sentir bem? Então aqui tem um evangelho para você, o evangelho da prosperidade. Relacionar o evangelho à riqueza garantida é uma ênfase equivocada.
Na essência dessa mentira está a questão central de todo pecado, que é o ego e o desejo de agradar a si mesmo acima de todas as outras coisas. A teologia do Evangelho da Prosperidade ensina que ao dar a Deus, recebemos em troca uma garantia de prosperidade material. Mas isso torna Deus uma máquina de venda automática e transforma nosso relacionamento com Ele apenas um negócio. Damos não porque seja a coisa certa fazer, mas damos porque queremos ganhar algo em troca. Este é o Evangelho da Prosperidade. Abra sua Bíblia agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Vamos ler os versos 1 até o verso 3. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Aqui Paulo está falando dos irmãos lá da Macedônia, que embora sendo pobres, deram mais do que podiam dar, se sacrificaram, deram com sacrifício. Embora estivessem vivendo em extrema pobreza, essas pessoas eram muito generosas, doando ainda mais do que podiam doar. Você tem exemplos de pessoas fiéis a Deus, mas que não são ricas em bens materiais? Você acha que os pobres não são pessoas abençoadas por Deus e que os ricos são? Será que nós estamos cometendo o mesmo engano do Evangelho da Prosperidade, que compara as bênçãos de Deus com o acúmulo de bens, o acúmulo de riquezas? O que falar daquelas pessoas que são fiéis, mas não têm prosperidade financeira? O que isso revela sobre o uso da riqueza como indicador das bênçãos de Deus? O que falar de Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Criador dos céus e da terra, que se tornou homem, viveu entre nós, mas nasceu pobre, viveu uma vida pobre. Ele disse, não tem onde reclinar a cabeça. Queridos, o Evangelho da Prosperidade enriquece os pregadores. Fuja dele. Na parte de segunda-feira, visão espiritual obscurecida. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3 e o verso 18. Apocalipse capítulo 3 e o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Apocalipse 3, verso 18, está falando de uma riqueza que Jesus está nos oferecendo. Uma riqueza espiritual comparada ao ouro. O ouro é o amor que opera pelas obras. Vestimentas brancas, elas são a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é imputada, é-nos creditada a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o colírio aqui representa o Espírito Santo, que unge os nossos olhos. Estas são as riquezas espirituais que Jesus está oferecendo para a igreja de Laodiceia. Visão espiritual obscurecida, me parece que está falando que a igreja de Laodiceia tem uma visão espiritual obscurecida, uma visão espiritual anuviada. Parece que Laodiceia sofre de alucinações espirituais. Por quê? Por que alucinações espirituais? Ao mesmo tempo que Laodiceia olha para si mesma e diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, o mesmo Deus que escreveu para Laodiceia esta carta, chamado Jesus Cristo, ele olha para a igreja de Laodiceia e vê exatamente o contrário do que Laodiceia vê. Ele diz, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Por que Laodiceia está sofrendo de alucinação espiritual? Porque ela está olhando para aquilo que Deus não está olhando. O que é que está sendo importante aos olhos de Laodiceia? Laodiceia inclina-se a olhar as suas realizações, que são muitas. Pensa nos seus missionários nos confins da terra.
Evoca os hospitais e dispensários que a sua riqueza edificou com a generosidade. Contempla as escolas e os colégios e faculdades em que se propõe a guiar a juventude no caminho do que é direito. Conta suas publicações, suas casas editoras estabelecidas em todo o mundo. Lembra-se das imponentes casas de culto construídas em muitas cidades, em muitos países. Conta e reconta o seu corpo de membros, examina suas ofertas e então diz: rico sou e de nada tenho falta. O quadro de Laodiceia é um quadro esplêndido somente para ela. Laodiceia é feliz, é complacente, tem uma doutrina infalível, uma organização competente, uma mensagem triunfante. Porém, Deus continua dizendo: não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Queridos, por quê? Porque Jesus está do lado de fora. Queridos, a visão espiritual obscurecida somente pode ser curada com uma experiência pessoal com Jesus Cristo, deixando que Jesus entre na sua vida. A Bíblia ensina uma verdade óbvia: os cuidados desta vida e as riquezas são temporários. Nada permanece e as coisas do mundo não duram muito tempo. Como disse Paulo, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A visão dos cristãos torna-se míope quando seu foco está nos cuidados deste mundo e não no caminho para o céu. Poucas coisas podem cegar seus olhos mais do que o engano das riquezas. Helen Keller, que era cega, disse: as pessoas mais patéticas do mundo são aquelas que enxergam, mas não veem. A Bíblia, Jesus falou algo parecido. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que podiam enxergar, mas eram de fato cegas. Alguns amam tanto este mundo que ele consome seu amor pela verdade. À medida que seus tesouros aumentam na terra, seu interesse no tesouro do céu diminui. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Não podemos criar raízes neste mundo, porque não somos deste mundo. Nosso reino não é daqui. Jesus disse: meu reino não é daqui. O teu reino não é daqui. Nossa cidadania está no céu. Quanto mais possuem neste mundo, tanto mais eles abraçam este mundo, como se temessem que seu cobiçado tesouro lhes fosse tirado. Quanto mais possuem, menos têm para dar para os outros, porque quanto mais eles têm, mais pobres se sentem. Ó, o engano da riqueza! Eles não verão nem sentirão as necessidades da causa de Deus. A visão espiritual obscurecida coloca a salvação eterna em risco. Não basta manter Jesus perto de você. Devemos convidar Jesus para entrar na nossa vida. Apocalipse 3, 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se ele está à porta, é porque ele está perto. Mas não basta ele estar perto. Você tem que convidar Jesus para entrar na sua vida. Se assentar com você à mesa e cear com você. Ser um amigo íntimo de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13 e vamos ler capítulo 13 de Mateus. Mateus capítulo 13, versos 3 a 7. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe das muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Agora convido você
para ler o verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Primeiramente, Jesus nos advertiu quanto às preocupações desta vida. Ele sabe que temos inquietações, inclusive financeiras. Os pobres se preocupam se terão o suficiente. Os ricos se preocupam com seus desejos. Precisamos apenas ter a certeza de que não deixaremos essas preocupações sufocarem a palavra de Deus em nossa vida. Em segundo lugar, Jesus nos advertiu sobre o engano das riquezas. Embora as riquezas em si mesmo não sejam más, elas ainda possuem o poder de nos enganar, de tal maneira que podem levar à destruição final. A maior necessidade de Laodiceia, a nossa maior necessidade é de Jesus. É o ouro provado no fogo. O amor que se revela em obras, em boas obras. É a vestimenta branca que é a justiça de Cristo a nós creditada. É o colírio do Espírito Santo que unge os nossos olhos para discernirmos o bem e o mal e não sermos enganados pela fascinação das riquezas. Na parte de terça-feira, passos da cobiça: ver, desejar, pegar. Esses são os passos sequenciais da cobiça. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Queridos, aqui em Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6, nós vamos ver exatamente os passos da cobiça. Vendo a mulher, primeiro ela olhou para o fruto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável. Primeiro viu, depois desejou, para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto, depois pegou. É possível pensar que a indústria publicitária obteve o seu exemplo paradigmático de como vender os seus produtos a partir da história lá no Jardim do Éden? Sim, é possível. O diabo apresentou o fruto da árvore proibida de maneira a criar em Eva o desejo de querer mais do que ela já possuía e fazê-la então pensar que precisava de algo de que realmente não necessitava. A queda de Eva é uma demonstração dos 3 passos que cada um de nós toma quando cai na cobiça. Primeiro, ver. Depois, querer. E depois, pegar. Deixe a cobiça emergir e ela passará por cima de qualquer princípio. O rei Acabe viu a vinha de Nabote, desejou a vinha de Nabote, ficou aborrecido até que a sua esposa, a rainha Jezabel, matou Nabote por causa da vinha, e então Acabe tomou posse da vinha. Ele viu, ele desejou e depois tomou posse. Outro exemplo bíblico é Acã. Acã não pôde resistir quando viu uma capa, uma barra de ouro e prata. Ele então as cobiçou, tomou-as para si. A cobiça é, por fim, apenas uma outra forma de egoísmo. Quando você pensa em si mesmo em primeiro lugar, em si mesmo em segundo lugar. Se o egoísmo é a forma predominante do pecado, a cobiça pode ser considerada a forma predominante do egoísmo.
Ao descrever os tempos difíceis dos últimos dias, o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, abra sua Bíblia, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Quando Paulo descreve os pecados dos últimos dias, ele diz, verso 1 em diante, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Isso significa egoístas, que se amam, que só pensam em si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Queridos, ao descrever os tempos difíceis dos últimos dias, Paulo cita a cobiça. Ao descrever os tempos difíceis da apostasia final, Paulo retratou o egoísmo como sendo a origem prolífica de todos os males que predominarão e a cobiça como seu primeiro fruto, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos e arrogantes. Na parte de quarta-feira, ganância, fazendo as coisas do seu jeito. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 56, versos 10 a 11. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Queridos, aqui nós vemos uma repreensão para nós, pastores, para nós, líderes de Deus. Uma repreensão ao ministério. Tal rei, tal povo. Tal pastor, tal igreja. Você sabia que a água nunca sobe acima da caixa d'água? Os líderes são aqueles que estabelecem o nível de espiritualidade da congregação. Diz o profeta Isaías, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. É difícil imaginar no caráter humano algo que reflita menos o caráter de Cristo do que a ganância. Paulo declarou, conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e o verso 9. A ganância é um vírus que se prende ao seu hospedeiro e consome todas as suas virtudes, até que tudo o que resta é cada vez mais cobiça. Ele é um mal que deseja tudo, paixão, poder e bens. Novamente, você vê aqui a filosofia do imediatista, do evangelho fast food. Eu vejo, eu quero, eu pego. Convido você para ler Mateus capítulo 26, versos 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que quereis me dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Jesus Cristo foi vendido, ele foi traído por 30 moedas de prata. Por quanto você está vendendo Jesus? Nós podemos criticar Judas, nós poderemos condená-lo, mas Jesus Cristo continua sendo vendido, muitas vezes por muito menos do que 30 moedas de prata. Observe as palavras de Judas. O que me darão se eu o entregar a vocês? Ele deixou a ganância dominá-lo. Judas tinha sido privilegiado como pouquíssimas pessoas em toda a história. Por quê? Porque Judas viveu com o Cristo encarnado. Judas testemunhou seus milagres. Ouviu Jesus Cristo pregar as palavras da vida. Não obstante, veja o que a ganância e a cobiça fizeram com Judas. Traiu o próprio mestre. Quão ternamente o Salvador tratou Judas, aquele que havia de ser traidor. Em seus ensinos,
demorava-se sobre os princípios de generosidade que feriam pela raiz a cobiça. Apresentava Jesus diante de Judas o odioso caráter da ganância, e muitas vezes o discípulo compreendeu que o seu caráter fora descrito nas palavras de Jesus, apontando o seu pecado, mas Judas não quis confessar nem abandonar o seu pecado. Queridos, a lei da vida para a terra e para o céu é dar, é sacrificar-se. Gostaria de ler para você o que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 16. A lei da vida para a terra e o céu é dar. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que vive para si. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra deixa de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção ao mundo. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que lhe ascendem ao seio caem em chuveiros para regar a terra a fim de que ela produza e floresça. Volvendo-nos, porém, de todas as representações secundárias, contemplamos Deus em Cristo Jesus. Olhando para Jesus, vemos que a glória de Deus, o nosso Deus, é dar. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim, nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Por meio do Filho, ele volve em louvor e jubiloso serviço uma onda de amor à grande fonte de tudo. Nesse trecho, Ellen White se refere a essa lei da vida como o grande circuito da beneficência. E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador, a lei da vida. Essa grandiosa lei da beneficência, de dar, de se sacrificar, controla e dirige a vida no universo. Acima de tudo, abrange a Deus em seu trono. Se dermos para Deus, Ele, por sua vez, nos poderá dar muito mais. Na parte de quinta-feira, domínio próprio. Como termos domínio próprio? Domínio próprio em Jesus. Eu gosto de pensar que domínio próprio é um dos traços do caráter de Jesus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 e o verso 22. Mas o fruto do Espírito é. Eu poderia dizer, mas o caráter de Cristo é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Domínio próprio é um dos traços do caráter de Jesus. E quando o Espírito Santo implanta em você a mente de Cristo, quando o Espírito Santo comunica para você o caráter de Jesus, você recebe também um domínio próprio. E o domínio próprio, dado através do caráter de Jesus a você e a mim, vai nos livrar, vai nos libertar do fascínio das riquezas, dos cuidados deste mundo. Nós vamos viver nesta terra, mas o nosso interesse é o céu. Nosso sonho é o céu. Nossa cabeça, nossos pensamentos, nossas afeições estão no céu. A Bíblia diz em Atos capítulo 24, abra sua Bíblia em Atos capítulo 24, versos 24 a 26. Está falando de Félix e Drusila. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Jesus. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Félix estava esperando não encontrar a verdade. Félix estava esperando um suborno, uma propina.
No caráter de Félix aparecia o pecado da cobiça. Ele queria dinheiro. No caráter de Jesus Cristo, há o desprendimento, o se sacrificar, o se dar. O que Jesus pede para você não é nada mais, nada menos daquilo que ele próprio fez. Quando ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque ele, Jesus Cristo, nos deu o exemplo. Ele negou a si próprio. Por isso ele deixou o trono da glória e nasceu na terra e viveu entre nós e morreu por nós. Porque ele negou-se a si próprio. E ele tomou uma cruz. E você também tem que tomar a sua cruz. A cruz de Cristo não, a sua cruz. Onde você deve crucificar o seu eu. A nossa cruz é a cruz onde eu devo crucificar o meu eu. Queridos, em 2 Pedro, capítulo 1 e os versos 4 a 11, pelas quais ele, Jesus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Amém. Aleluia. Eu amo este texto da segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, que fala que você e eu somos convidados por Jesus Cristo, somos capacitados por Jesus Cristo a sermos participantes da natureza divina, porque nós recebemos a mente de Jesus Cristo. Ele é Deus. Jesus Cristo nos dá a sua mente, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. E o verso 8, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos textos da lição de quinta-feira, em Atos capítulo 24, está o exemplo de Félix e Drusila. Félix, ele é lembrado pela sua cobiça, pela busca por propina, uma busca por dinheiro. Em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 26, fala do caráter de Jesus Cristo que é oferecido para você. Um caráter isento da cobiça, isento das vanglórias. Em 2 Pedro capítulo 1, versos 4 a 11, você é convidado para ser participante da natureza divina. Nenhum de nós pode por si mesmo vencer esses traços pecaminosos como a cobiça, a ganância, especialmente se eles têm sido cultivados e alimentados há muitos anos. Realmente nós precisamos da obra sobrenatural do Espírito Santo em nossa vida. Você e eu precisamos da mente de Jesus Cristo. E então seremos participantes da natureza divina. A lei da vida cristã é negar-se, é sacrificar-se em favor dos outros. A lei da vida cristã é dar com sacrifício. Não é somente dar, mas é dar com sacrifício. 2 cristãos abastados, ricos, sendo um comerciante e o outro um advogado. Eles planejaram fazer uma viagem ao redor do mundo. Antes de partirem, um pastor pediu encarecidamente que eles observassem e lembrassem todas as coisas incomuns e interessantes que vissem nos campos missionários por onde passassem. Os 2 homens concordaram com o pastor. E quando visitaram a Coreia, um dia eles viram lá no campo, ao lado de uma estrada, um quadro muito interessante. Eles viram um rapaz puxando um rústico arado e um velho homem conduzindo o arado atrás dele. Estavam arando a terra, mas não era um animal puxando o arado, era um rapaz. E então o advogado tirou uma fotografia daquela cena e disse para o intérprete: "Isso é curioso, eu suponho que eles sejam muito pobres."
Sim, foi a calma resposta do intérprete. Esta é a família Shinoí. Quando a igreja estava sendo construída, eles ficaram com vontade de dar alguma coisa para a construção da igreja, mas eles não tinham dinheiro. A única coisa que eles tinham era um boi que puxava o arado. E então eles, com alegria, eles deram aquele boi de presente para a igreja para ajudar na construção da igreja. O advogado e o comerciante, ao seu lado, se calaram por alguns momentos. E depois o comerciante disse: isso deve ter sido um verdadeiro sacrifício para eles. E o intérprete disse: não foi um sacrifício. Eles fizeram isto com muita alegria, porque eles ficaram felizes por terem um boi para dar para a igreja. O advogado e o comerciante não tinham muito o que falar. Mas quando eles retornaram à terra natal, o advogado levou a fotografia para o pastor e contou a história para o pastor. E disse para o pastor: pastor, eu quero dobrar o compromisso que eu assumi com a igreja. Por favor, me dê um trabalho penoso para fazer. Eu nunca soube o que é dar com sacrifício, mas eu quero daqui para frente dar com sacrifício. Fazer algo que me custe alguma coisa a favor do meu Jesus que tanto fez por mim. Queridos, o plano da salvação foi elaborado com muito sacrifício. Jesus sacrificou sua vida por nossa salvação. Como talvez já tenhamos ouvido dizer, a salvação ela é gratuita. Mas viver a vida cristã vai nos custar tudo o que temos. Os cristãos são as joias de Cristo. Eles devem brilhar intensamente para Ele, difundindo a luz da sua amabilidade. O brilho dos cristãos depende do polimento que receberão. Podem escolher ser polidos ou permanecer sem polimento. Mas todo aquele que é declarado digno de um lugar no templo do Senhor precisa se submeter ao processo dolorido do polimento. Sem o polimento, que é dado pelo Senhor Jesus, eles não podem refletir mais luz do que um seixo ou uma pedra comum. O divino artífice gasta pouco tempo com um material sem valor. Só as pedras preciosas são por ele polidas à semelhança de um palácio, desbastando todas as arestas. Este processo de polimento é severo e é penoso. Ele fere o orgulho humano, tira do caráter a exaltação do próprio eu. E é isso que Jesus Cristo está pedindo de você e de mim. Ele quer nos polir. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Bendita seja a experiência, embora severa, que dá novo valor à pedra preciosa, fazendo com que brilhe com um vivo fulgor. O maior objetivo do homem é ser feliz e satisfeito. Mas o maior objetivo dos filhos de Deus é a salvação. Somos tentados com a tentação de aderir aos valores do materialismo. No entanto, a aquisição contínua de bens não produz felicidade, não produz satisfação nem contentamento. Cristãos materialistas orgulhosamente bebem do poço da riqueza, mas estão espiritualmente desidratados. Vamos carimbar tudo o que temos com um lembrete dado por Deus, propriedade de Deus, para uso exclusivo de Deus. Precisamos lembrar disso. A terra e tudo que nela há é do Senhor, não é nossa, é do Senhor. Nós somos somente mordomos aqui. Fique com Jesus. Que a paz de Jesus permaneça com você. Amém.